Ok, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para todos, né? E queremos dar boas-vindas a todo o pessoal que está em casa. Nós começamos mais uma escola bíblica dominical na Igreja Presbiteriana do Crespo. E lembrando que nós tivemos domingo passado a quinta lição, que nós tivemos como tema da nossa lição o poder da comunhão na adversidade. E estudamos um pouquinho esse capítulo, né, baseado lá em capítulo 2 de Atos, né, no 4 e também no 5. E hoje vamos estudar a lição número 6, vamos meditar um pouquinho nela e ver o que Deus tem para nos falar e falar aos nossos corações na sua palavra. Então, o estudo da lição 6, ela tem o seguinte título para nós, né? Pagando o Preço é o título da nossa lição, baseado em Atos capítulo 5, de 17 a 42. Então, convido você a abrir no meu livro aqui, na minha revista, está a página 51. Convido você a abrir sua revista e vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, né? Espero que você já tenha lido também durante a semana o capítulo 5 de Atos, de 17 a 42. E com esse título na mente, né, pagando o preço. Por quê? Jesus passa 40 dias com os discípulos, capítulo 2 fala do derramar do Espírito Santo, do dia de Pentecostes ali, eles anunciam a palavra, pregam a palavra no capítulo 3, 4, capítulo 5, é um avivamento em relação a Jerusalém ali, a cidade, a sociedade. Deus está salvando pessoas estão se arrependendo dos seus pecados, né, estão crendo no Evangelho. E o avivamento é isso, né, quando pessoas são tocadas pelo Evangelho, quando o Espírito as convence de pecado e elas se arrependem. Nesse avivamento podemos ver sinais, maravilhas, prodígios também, mas todos eles são direcionados para a glória do Cristo, né, para apontar para Jesus, né? E eles, assim, vemos isso, só que no meio desse avivamento, dele anunciar as boas novas, vemos que vem a perseguição com isso de várias áreas. Vem a perseguição religiosa, numa contracultura, né? Vem a perseguição econômica, vem a perseguição mesmo, assim, dos governantes da época em relação ao cristianismo. Então, Deus permite que isso aconteça, né? E a lição vai tratar desse contexto, né? de anunciar as boas novas em meio à perseguição, né? Tem um salmo que diz: enquanto sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, né? Meio parecido com essa versão do salmo, né? Eles estavam pregando em meio de perseguição. Jesus usou essa expressão e diz: olha, assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós também, né? Ele dá uma missão para eles, Mateus capítulo 18, capítulo 28, de 19 a 20, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, anunciai as boas novas a toda a criatura. Então, a primeira coisa que temos para falar aqui dessa lição é o nosso princípio. O princípio seria a ideia central ou geral de tudo que queremos falar nessa lição número 6, que tem o título, né, Pagando o Preço. Então, primeira coisa, nosso princípio é: a graça de Deus capacita o cristão a pagar o preço de seguir a Cristo. Essa graça, esse poder de Deus, essa ação de Deus que vai capacitar, que vai fortalecer, que vai assim impulsionar mesmo, né, o cristão, os apóstolos ali, os membros da igreja e também as nossas vidas hoje, a pagar o preço de seguir a Cristo, né? Nós vemos isso com clareza, né, nesses versos das Escrituras. Então vamos verificar alguns pontos ainda do texto, né? No final do capítulo 5 de Atos, é reservado por Lucas, né, para uma atenção especial sobre os apóstolos. Ele menciona os apóstolos, né, nesse anunciar, nessa obediência de pregar e anunciar o Evangelho a todas as pessoas, começando em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E os apóstolos eram os líderes da igreja, que experimentavam, né, um derramar abundante da graça de Deus, resultando na transformação de muitas pessoas e famílias da própria sociedade, né? Eles são 2.000 convertidos, mas
3.000, mais 5.000, né? Essa graça de Deus nesse anunciar, né? Trouxe frutos, trouxe resultados. A igreja estava em franco avivamento, em franca expansão, né? Em meio a essa perseguição, né? E o que acontece ainda, né? O que o texto fala para nós, né? Que Deus, na sua sabedoria, né? Na sua sabedoria, soberania também, resolveu pôr à prova aqueles que tinham a responsabilidade de ser um modelo e de ser exemplo, né? Isso os apóstolos, os crentes primitivos ali, né? A maneira como os apóstolos iriam reagir àquela situação, né? Por um lado de avanço, de progresso, de ver pessoas ouvindo as boas novas, se arrependendo, mas houve perseguições, houve prisões, né? Houve mortes também, né? Por parte das autoridades, tanto religiosas como civis também. Então a maneira como esses apóstolos iriam reagir àquela situação, certamente, o que acontecia? Fortaleceria suas próprias vidas, né? E daria também o que? A comunidade, os próprios cristãos, a comunidade, um vigor e fervor espiritual, né? Paulo chega a mencionar isso, o apóstolo Paulo também, se eu não me engano, em Filipenses. Ele diz que quando ele pregou e ele foi preso, né, e por conta dos irmãos verem isso, né, dessa ousadia dele pregando o Evangelho, eles pregavam também com mais desassombro, né, anunciando a palavra de Deus também, né? Paulo chega a mencionar um fato similar ou parecido com esse aqui dos apóstolos também. Isso ele fala em Filipenses. Bom, então não é difícil entender que aquele momento era extremamente delicado para os líderes de uma comunidade que começava a atrair a atenção de toda a sociedade, porque eles assumem viver na contracultura, o estilo de vida da sociedade nos seus dias. Nessa comunidade que seguia Cristo, né, nessa continuidade do ensino do Senhor Jesus, né, eles estão contra a cultura pagã, contra a cultura idólatra, contra a cultura promíscua, né, mesmo. Agora eles estão aí sendo perseguidos porque eles anunciam as boas novas, anunciam o Evangelho, né? O perdão, o arrependimento dos seus pecados, né? E a fé em Jesus. Isso houve muita perseguição nesse período, onde a sociedade declarava que César era Senhor. Agora eles declaram, não, Jesus Cristo é o Senhor, Ele governa as vidas. Então, imediatamente, as estruturas, por ser contra essa cultura, imediatamente essas estruturas, tanto religiosas, políticas, econômicas e culturais, uma vez desafiadas, se levantaram com muito furor para demonstrar quem tem o poder, ou pensavam ter o poder, né? E como é de costume pensar que o poder está com quem manda prender, é assim que Lucas começa a relatar esses acontecimentos, né? Só antes de mencionar, quando o texto que Lucas menciona aqui em Atos, eu quero só destacar essa estrutura religiosa, né? Diz o próprio texto que os religiosos, né, os sacerdotes, os saduceus, por inveja, né, eles mandam prender os discípulos, os apóstolos ali, né? E essa era a motivação deles, a questão cultural, econômica também. Havia toda essa força, né, dos governantes contra o próprio cristianismo, né? Então Lucas diz, e eles pensavam que o poder pertencia a eles, mas não, o poder é do Senhor Deus, é do Cristo, né? Ele vai avançando com o Evangelho vai sendo proclamado, as boas novas vão sendo anunciadas, e Jerusalém vai ficando cheia da doutrina, do ensino, e o próprio Espírito de Deus vai convencendo pecadores do pecado, da justiça e do juízo, né, e trazendo aos seus pés, né? E aí você verifica isso. Então, mas Lucas menciona o seguinte, ele diz, olha, então levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se olha o motivo, de inveja, e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Na permissão de Deus, nesse plano de Deus, né, esses homens religiosos movidos de inveja, diz o texto, ele faz questão de mencionar isso, né?
o capitão do templo, os soldados prendem os apóstolos, né, e o recolhem ao cárcere, à prisão pública. Isso nós vemos em 5:17-18. Então, em princípio, mais parecia o que? Uma ação banal dos soldados capturando algo tipo assim, meio sem muito sentido, né, sem muito relevância, né, capturando e prendendo alguns agitadores da ordem e da paz da sociedade. Mas logo você vê que não é bem assim, né? Por quê? E aí sim tem uma aplicação preciosa para nós aqui, já dessa lição. Acho que é uma das grandes aplicações também que já podemos pegar logo aqui nesse início para as nossas vidas, né? Então, no entanto, os homens presos eram completamente comprometidos com o Senhor Deus e estavam dispostos a ir até o fim de suas vidas, aí sim, pagando o preço. Você vê isso pela ação deles, pelo motivo que foram presos, foram soltos, e depois vão para o mesmo lugar anunciando essas boas novas, né? Naquele lugar que eles deveriam, talvez, alguns sensatamente teriam fugido, mas eles voltam para completar, para cumprir a missão que Deus tinha dado. Então, no entanto, esses homens, né, presos, né, eram completamente, totalmente, né, comprometidos com o Senhor. Não eram com religião, com denominações, mas eram com o Senhor Deus e estavam dispostos a ir até o fim de suas vidas pagando esse preço, né, que eles sabiam. Jesus tinha dito para eles, né, acho que eu falei agora há pouco, né, como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros, né, se ouviram a mim, ouvirão também a vossa palavra, né. Então o texto vai dizendo como que da loucura, né, de depender de Jesus, né. E nos nossos dias também nos defrontamos com isso, né, dessa, entre aspas, né, dessa como que loucura de depender de Jesus, né. Diz que Paulo fala nas escrituras, acho que Romanos, né, se eu não me engano, ele fala que Deus salva como que pela loucura da pregação, né, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né. Ele usa também essas expressões. Mas avançando aqui sobre o texto, nessa compreensão, os apóstolos haviam sido recolhidos à prisão pública e deixados fechados com toda a segurança. Não havia como escapar. As autoridades estavam completamente certas que ninguém iria fugir, né? Na mente deles, na cabeça deles, né? No entendimento deles, até na realidade mesmo, né? Estavam bem trancados, fechadas as portas, escoltas na porta e pronto, estavam resolvidos. No outro dia eles iam julgar esses apóstolos. Eles estavam assim, quanto a isso, né? Essas autoridades estavam assim tranquilas e descansadas. Amanhã a gente vai punir esses homens, condenar. Não sei bem qual era a ideia do Sinédrio, né? Mas o que ocorre aí? Olha só, o texto diz o seguinte para nós, capítulo 5, de 19 a 20, diz aqui o texto bíblico: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. E o que o anjo diz? Né? Olha só as palavras que o anjo diz. Ele não diz: agora vão para a casa de vocês, fujam o mais longe possível de Jerusalém. Não, o anjo diz o seguinte para eles, que diz que é um recado de Deus. Esse anjo é mandado de Deus. Deus manda que ele diga isso, né? Ele diz: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Olha só, né? Deus manda novamente, Deus deu uma missão para eles. 28 de Mateus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deu essa missão para eles, né? E eles estão pregando, foram presos exatamente por isso. Deus manda voltar para lá para continuar a missão. E dizem o que a todo o povo as palavras desta vida. Anunciem o Cristo, anunciem o perdão dos pecados, anunciem o evangelho para eles, né? Então Deus manda novamente eles para o olho do furacão. É essa que é a ideia que o texto passa para nós, né? Isso eu penso que fala muito conosco também, né? Agora, numa ação milagrosa de Deus, né, aconteceu aquilo que parecia impossível de se realizar sem que os apóstolos tivessem tido qualquer participação. E é muito interessante, né? Pelo contrário, eles estavam completamente indefesos e sem saída, né? Somente o milagre poderia livrá-los, né? E é bem interessante aqui, né, que isso
assim identifica muito com as nossas vidas nos dias de hoje, né? Muitas situações que passamos, né, que já passamos e que estamos passando agora, né? Quando passamos, tivemos aprendizado, tivemos experiências com isso, mas situações que passamos agora novamente, de dificuldades, de lutas, em meio a pandemias, doenças, desemprego, tantas coisas, né? Então, assim, você verifica aqui que os apóstolos não tiveram, assim, qualquer participação disso, né? Foi o próprio Deus, foi um ato de Deus. O texto nem menciona que eles oraram, deveriam ter orado, possivelmente, né? Mas o texto diz aqui que foi uma ação do próprio Deus e eles estavam com as mãos atadas e defesos, né? Sem saída, e somente essa ação de Deus, né? Para, assim, capacitá-los a anunciar e cumprir a missão que Deus tinha dado para eles, né? E hoje não é diferente. Deus fez e faz isso conosco, se assim for de sua vontade e seus propósitos também. Então, quando as autoridades foram informadas que os prisioneiros haviam escapado, ficaram sem saber o que dizer, né? Foram lá os soldados, verificaram tudo fechadinho, trancado, mas não tinha ninguém no cárcere. Até que alguns alguém anuncia o inesperado. O que é que eles dizem? Eis, aí diz o texto, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Olha só, em vez deles darem no pé, né, perna para que te quero, vamos embora daqui, é mais prudente irmos embora, né, salvar as próprias vidas, eles em obediência, né, comprometidos com o Senhor, com o Evangelho, com a sua palavra, né, com a palavra que o anjo traz ali do próprio Deus, né, eles voltam, Deus manda eles voltarem exatamente para cumprir a missão de anunciar as boas novas do seu Cristo, né? No cárcere, diz, no templo, ensinando o povo. Eles vão já falei, né, para o olho do furacão lá, onde foram exatamente por esse motivo que eles foram encarcerados ou presos também, né? Eu acho que isso fala muito conosco, né? Períodos difíceis, né? Em vez de nos ocultarmos, né? Podemos assim anunciar o Senhor, né? Eu digo em meio à perseguição e outras coisas que vêm sobre as nossas vidas também. Parece que a grande chance que os apóstolos tiveram de desaparecer de Jerusalém e nunca mais se ouvir falar deles estava sendo desprezadas, né? Essa que é a verdade, né? Então, assim, se fosse usar uma lógica humana, né? Aparentemente, então, faltou prudência, né? Mas o que se fosse colocar como prudência, faltou prudência, mas sobrou obediência, né? Sobrou confiança em Deus, né? Sobrou mesmo assim comprometimento com o chamado e a palavra de Deus, né? Assim, e Deus fala para eles realmente o que Ele queria em relação a completar a missão, anunciar as palavras desta vida, as boas novas de salvação. Em vez de desaparecerem, eles vão para o templo fazer exatamente aquilo que tinham sido proibidos de fazer, ensinar o nome de Jesus, né? E isso fala conosco com toda certeza também, né? Cada um de nós, né? Paulo diz que devemos anunciar tempo e fora de tempo Cristo, né? O desafio é esse, é tempo e fora de tempo, né? Ou seja, não a todo momento que surgir circunstâncias para nós. Então isso só é possível porque eles aprenderam a depender de Jesus. E só vai ser possível para nós quando nós também aprendermos, né? Estamos em franco aperfeiçoamento por Deus, né? Paulo menciona isso em Filipenses, né? O Deus que começou uma boa obra, Ele vai completar até a vinda de Jesus nas nossas vidas, até o dia de Cristo, né? Estamos em aperfeiçoamento, em aprendizado com o Senhor, estamos matriculados também, né? Os discípulos passaram 3 anos e o resto da vida aprendendo, e nós também estamos no mesmo caminho. Ainda que pareça loucura, estava gravado no coração deles o que Jesus disse. E Jesus disse para ele, disse para nós também. João 15, verso 5, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? Então, o poder, a ação de Deus, né? Capacitando, como diz o nosso princípio, né? A eles obedecerem, né? Pagarem o preço mesmo de cumprir a missão que Jesus deu para ele. E eu quero finalizar com essa expressão aqui, essa é só a primeira parte dessa lição. Falo para vocês
e leiam Atos 5, 17 a 42, e a segunda parte vai ser o domingo que vem. Então, o exemplo dos apóstolos deve ter enchido o coração da igreja de alegria e ânimo. Se depender de Jesus é loucura, então queremos ser loucos, né? Diz Jesus, que eu já citei, né? Paulo cita em uma das suas cartas, né? Que como que Deus salva pela loucura da pregação, né? E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? Mas não tem nada de louco, não. É sabedoria de Deus, né? Que o mundo não conhece. Então, vamos lá, eu quero dar... Certo, gente? Certo, gente. Então, fechando essa lição, essa primeira parte da nossa lição, quero orar com os irmãos, pedindo que Deus realmente nos fortaleça e nos conceda a graça, voltando só para o princípio inicial aqui que citamos da lição, para fazer a oração, né? A graça de Deus capacita o cristão a pagar o preço de seguir a Cristo, né? Então vamos orar, pedindo essa misericórdia, essa graça, esse poder capacitador, né, para as nossas vidas. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos. Senhor, que esse poder do Senhor, que converteu pessoas, que mudou pessoas, que apontou para Cristo, que esse mesmo poder venha sobre nós, que atue sobre nós, que o Senhor faça-nos instrumentos para o louvor da Tua glória, Pai, para proclamar as boas novas, as palavras desta vida, como diz a Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a cada um de nós, a voltarmos a ver o que a missão, o Senhor está dizendo, voltem ao templo, talvez o Senhor diga para nós, né? Voltem a anunciar, né? A pregar a tempo e fora de tempo, como diz a Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão em casa, abençoa nas suas fraquezas, nas suas necessidades, aqueles que estão enfermos, que estão com parentes enfermos, que estão, alguns que já perderam parentes, outros que precisam mesmo ser graciados pela Tua misericórdia e graça. Oramos no Teu nome, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até mais. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau.